Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É sempre um prazer, uma alegria tê-los aqui conosco. Nossa boa noite também aos amigos e irmãos internautas. Antes de nós iniciarmos a leitura desta noite, nós temos um recadinho. A Educa está promovendo uma feijoada solidária em benefício, em prol do Lar Sagrada Família. E o acompanhamento será arroz, farofa, torresmo, vinagrete, couve e laranja. Aqueles que desejarem obter um cartão, ao final do nosso evangelho, é só procurar a nossa irmã Aida. Feijoada solidária em prol do Lar Sagrada Família. A Educa está promovendo esta feijoada. Muito bem. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Erguer e Ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhes as forças gerais. Dar-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente, no monte, multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, o que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador. Mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. E assim, queridos amigos e irmãos, diante então desta lição do Espírito Emmanuel, convidamos a todos a elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Divino amigo, querido irmão, aqui nos encontramos reunidos e recordando de suas palavras, Senhor, que nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui estamos nós, Senhor,
reunidos nesta casa para ouvirmos a tua mensagem, o teu evangelho de paz e de amor, que com certeza faz muito bem aos nossos corações, carentes ainda que somos, Senhor, do teu amor. Amigo celeste, permita que os teus mensageiros, os amigos incansáveis da tua seara, Senhor, esteja conosco, a nos amparar, a nos envolver a todos nós, nessas vibrações de paz e de amor. E pedimos, Senhor, pela nossa irmã, que ela seja amparada nesta noite, inspirada e assim para trazer a tua mensagem renovadora aos nossos corações sedentos de conhecimento, Senhor. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, hoje conosco então a nossa irmã Patrícia, ela vai tratar do capítulo 15º, Fora da caridade não há salvação, parábola do bom samaritano. Que seja bem-vinda a nossa irmã. Boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui nessa casa, que sempre nos acolhe, ainda mais numa noite gelada igual hoje, né? Então, a nós cabe agradecer e pedir que a paz do nosso Mestre Jesus, que ela possa estar a nos envolver a todos, e que através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga, que possamos ser felizes e compreendidos nesses ensinamentos no dia de hoje. E como disse o Carlinho, nós vamos dar sequência aqui no estudo do Evangelho, e hoje nós vamos começar o capítulo 15. E esse capítulo 15 ele é muito especial, porque se a gente parar para pensar nesse livro maravilhoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e se a gente pudesse pensar assim, se eu tivesse que pegar um único capítulo para ser o ponto central dessa obra magnífica, que na verdade é um código moral de conduta e de comportamento do ser humano, eu acredito que talvez fosse esse o capítulo, porque ele vem ensinar para a gente que fora da caridade não há salvação. E os itens que a gente vai estudar hoje é o de 1 a 3, que vai perguntar o que é preciso que o espírito faça para ser salvo. E depois a parábola do bom samaritano. E no primeiro item, que foi registrado em Mateus, no capítulo 25, a partir dos versículos 31, a gente vai encontrar uma fala de Jesus que nessa primeira leitura já simbólica, alegórica, mas se a gente deixar um pouquinho de lado essa interpretação e se ater um pouco mais à profundidade do que o mestre tentava nos explicar aqui, ele vai dizer assim, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante deles todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor que separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então, Jesus ele vai falar de um rei que chega diante dos seus súditos e ele vai fazer como se fosse um julgamento. Alguns ele vai pôr de um lado e outros ele vai pôr do outro. E ele vai dizer assim para os que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e foste lá me ver. Então esses homens dirão a esse rei: Mas, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Porque aqueles homens param e pensam e não conseguem lembrar em que momento eles tinham feito aquilo para aquele rei. E ele então vai dizer: Eu vos digo em verdade que toda vez que fizeram essas coisas e praticaram essas ações
a cada um de seus irmãos, os mais pequeninos no caminho, era a mim que haviam praticado e feito. Então ele se vira para os da esquerda e aí a sentença é um pouco diferente. E por que é diferente? Porque ele vai dizer assim: separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de abrigo e não me abrigastes. Estive sem roupas e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me visitastes. E então esses outros olharão para ele assim como os outros e vão fazer a mesma pergunta: mas Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando em nossas vidas que o Senhor nos pediu isso e que nós não fizemos? E ele então responderá: eu em verdade vos digo que todas as vezes que deixaste de dar a assistência a um dos pequeninos no caminho, deixastes de fazê-lo a mim mesmo. Estes, então, irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então, o que a gente vê aqui, na verdade, é uma fala muito forte, né, muito marcante de Jesus. Então, se a gente deixar um pouquinho de lado essa parte alegórica, a gente tem que parar e a gente precisa procurar o sentido profundo daquilo que o mestre falava. E para isso, o Evangelho vem e nos esclarece de uma maneira tão linda, né? Ele vem e tira o véu para a gente. Porque o que a gente viu aqui nesse julgamento, que a gente acabou de ler? O que foi levado em conta nessa sentença? No que foi baseada essa acusação de que o rei fala? Por acaso ele perguntou para aqueles homens se eles tinham feito isso ou aquilo, se eles tinham feito algum tipo de culto exterior ou coisa parecida? Não. O que ele perguntou? O que ele realmente falou para aqueles homens? Porque se fosse algo externo, a gente poderia pensar assim: imagina, por exemplo, se a pergunta fosse a respeito de uma viagem. Alguém, sei lá, já foi para Paris? Alguém vai falar assim: mas eu mal tenho dinheiro para comer, como é que eu vou ter dinheiro para viajar? Não foi isso. O que esse rei questionou foi sobre coisas morais, sobre aquelas que qualquer um poderia fazer. Então, quando a gente para e pensa dessa forma, a sentença é muito justa. Porque se a gente pensar, por exemplo, no nosso tribunal aqui da Terra, né? Quando acontece alguma coisa, o juiz vai lá, ele analisa um fato, ele olha os dois lados, ele espera que aquela pessoa se explique, ele se baseia ou pelo menos deveria, né, de uma maneira neutra e na verdade, e dentro ali dos artigos da lei, o que ele faz? Ele vai dar uma sentença e vai dizer se aquela pessoa está certa ou se ela está errada, se ela vai ser libertada ou se ela vai ser condenada. Então, veja, se nós, que ainda estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, um mundo tão imperfeito, a gente já tem essa construção jurídica legal de querer ser justos e fazer a coisa da maneira correta, a partir dos fatos do que realmente acontece, e então concluir se a pessoa deve ser libertada ou condenada, se ela é culpada ou se ela é inocente. Imagina a justiça divina. Então, assim, a justiça divina ela é muito sensível. Ela é sensível aos nossos atos, às nossas palavras, aos nossos pensamentos, principalmente aquilo que realmente nos toca. Então, imagina assim, se na nossa legislação penal, que ainda para todos nós a gente conhece e muitas vezes a gente acha que é um equívoco, que a lei está indo contra a gente, que ela nos prejudica ao invés de nos proteger, a lei divina ela nos protege o tempo todo. A lei divina ela é para a nossa proteção. Ela não é para o nosso mal. Ela não é para a nossa perdição. Não é para nos perseguir. É um equívoco quando a gente pensa dessa forma. A grande verdade é que a gente ainda não entende muita coisa. Mas a lei divina ela é muito superior à lei humana. A gente não consegue entender nem a humana, né? Imagina a divina. É mais ou menos como a dor.
Por que quando uma criança vai e põe a mão no fogo, ali no fogão, ela automaticamente ela tira a mão? Porque aquilo dói. E por que dói? Porque é um mecanismo de defesa para que a gente entenda que tudo aquilo que nos faz mal, a gente tem que se afastar. Porque toda vez que a gente chega perto de algo que nos faz mal, a gente se prejudica. Então veja quanta a justiça divina é maravilhosa. Porque se a gente parar aqui para pensar, em tese, o que esse juiz aqui disse? Olha, aqueles que viveram verdadeiramente a fraternidade, aqueles que fizeram efetivamente aquilo que se espera deles, que deram aquela assistência, e aqui nós não estamos falando de assistência somente material, né? Esses vão ser salvos. Então, sim, de fato, essa sentença ela é muito justa. E separando aqueles outros que agiram de outra forma, aqueles que infelizmente não aproveitaram as mesmas oportunidades que tiveram, ele separa. Mas mesmo aqueles que tiveram aquela sentença, a gente precisa tirar um pouquinho dessa alegoria e pensar também nesse fogo eterno. A gente precisa compreender direitinho, porque à medida em que... porque Jesus ele falava naquele sentido figurado, porque à medida em que nós vamos amadurecendo, que nós vamos aprendendo, que nós vamos mostrando que nós estamos nos melhorando, o que acontece? A gente começa a entender que esse fogo, esse mal-estar, esse suplício, ele só dura enquanto dura a nossa rebeldia, a nossa revolta, a nossa incapacidade ainda de entender, de aceitar, de amar. Então, quando a gente pensa em Deus, Deus ele é maravilhoso, ele é bom o tempo todo. Deus ele serve a todos os seus filhos através dos seus próprios filhos. Então, o que ele está fazendo para nós? Ele está cuidando de nós. Deus é o nosso maior doador. Ele nos deu Jesus Cristo como exemplo. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está convidando a gente a ser como Ele. Ele está convidando a gente para a gente também vir para essa seara do bem, para a gente também trabalhar, para a gente servir a nossa sociedade, para a gente fazer a melhor maneira possível, para a gente praticar esse amor ao próximo, para desenvolver em nós verdadeiramente essa fraternidade, para que, de fato, fazendo tudo isso, a gente mereça ser salvo. Então é disso que fala o nosso primeiro item. Já o segundo item do Evangelho de hoje, ele vem falar para a gente sobre a parábola do bom samaritano. E essa parábola, gente, ela é de uma profundidade tão absurda que você pode ouvir ela 1000 vezes, que 1000 vezes a gente se surpreende com ela. Por quê? Ela começa assim, ó. Então, um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo. E tentá-lo aqui é no sentido de testar mesmo. Mas aqui o que acontece? Ele vai fazer 2 perguntas para Jesus. E a primeira, Jesus vai responder sabiamente com a outra pergunta. E depois da resposta, mais sabiamente ainda, ele vai então responder e vai nos contar a parábola do bom samaritano. Eu vou ler ela aqui na íntegra e depois a gente reflete sobre ela. Então ele diz assim, ó. Então um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? E ele lhe respondeu: Amarás o Senhor vosso Deus de todo o teu coração, de toda a vossa alma e de todas as forças do teu espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus então lhe responde: Muito bem, ide, fazei o mesmo e viverás. Mas esse homem, querendo justificar ali a si mesmo, ele disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então, tomando-lhe a palavra, disse. E aí aqui que ele vai contar a parábola. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-o de feridas e deixaram-o meio morto. E eis que, de repente, um sacerdote passava pelo mesmo caminho e, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou bem longe.
Mas um samaritano que viajava passando pelo mesmo lugar onde estava esse homem, tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, pondo-o sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem deste homem. Tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei à minha volta. Qual desses vos parece ter sido o mais próximo daquele homem que caiu na mão de ladrões? O doutor da lei então lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Exato. E depois, fazei o mesmo. Então, a parábola do bom samaritano ela é um exemplo de como, de fato, a gente deve praticar a caridade. Porque a salvação do espírito, ela não depende só do bem que a gente faz ao próximo, mas ela resume exclusivamente a prática do amor e da caridade, do amor a Deus. Então, assim, ser caridoso, na verdade, aqui, ele nos explica que é ser profundamente humano. A parábola do samaritano, ela não considera que a caridade é uma das condições para a salvação. Não. Ela vem dizer que é a única. É a única. Então, toda a moral do Cristo, ela se resume na caridade e na humildade, que são essas 2 virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, todos os ensinamentos, eles apontam essas 2 virtudes para nós, como sendo as que nos conduzem à vida eterna. Afinal de contas, ele já disse, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. Então, para entender um pouquinho melhor aqui, nós vamos fazer uma breve interpretação dessa parábola. E ela começa assim, né? Então, o doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo. E aqui, tentá-lo é no sentido de testar mesmo. Então, se a gente para aqui logo no início, a gente já tem uma reflexão bem grande. Porque quem é que vem aqui para questionar Jesus? Não é qualquer pessoa. Não é qualquer um que vem ali e faz uma pergunta aleatória no meio do povo, não. Quem vem ali para fazer aquela pergunta sobre o que precisaria se fazer para herdar a vida eterna, era, na verdade, um mestre da lei. Era um mestre dos livros sagrados do judaísmo. Era alguém que conhecia a Torá de ponta a ponta. Então, ele era realmente um doutor da lei, era alguém que estudava muitas leis. Então, ele era um profundo conhecedor. Que, então, diante do comportamento de Jesus, ele chega ali e ele quer questionar por quê? Porque aqueles homens ali, aqueles doutores da lei, eles se questionavam muito sobre determinados comportamentos de Jesus, porque a maneira com que Jesus levava a vida afrontava eles. Por quê? Porque ele vivia ao lado de prostitutas, de cobradores de impostos, de pessoas normais ou não bem vistas pela sociedade. Então, ele chega ali com aquela pergunta muito ardilosa, muito boa, por quê? Porque dependendo da resposta que Jesus desse a ele ali, o que ia acontecer? Ele poderia usar a lei para dizer que Jesus estava sendo considerado um herege. E qual que era a pena contra um herege naquela época? Era a pena capital, que era a morte. Naquele tempo, eles crucificavam, eles enforcavam, eles faziam atrocidades de todas as montas, né? Mas o fato é que todo aquele que ia contra as leis era considerado um herege. Então, essa pergunta desse doutor da lei vem com esse intuito de fazer isso com Jesus. Então, a primeira pergunta que vem primeiro é justamente para saber se Jesus saberia lidar com aquela situação. E ele vem para testá-lo, né? Então, diante de uma simples pergunta, o que a gente poderia ter ali? A condenação dele. E Jesus, respondendo, né? Ele vai continuar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, aos quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto à beira da estrada. Então, espiritualmente falando, aqui, se a gente parar para pensar, Jerusalém, ela é a capital de Israel e ela é considerada uma cidade santa.
Ela é considerada uma cidade santa para o judaísmo, assim como Meca é para os muçulmanos e Roma para os católicos. Só que ela era considerada a sede do monoteísmo, aquele lugar onde se defendia a existência de um único Deus. E Jericó, ela se situava a 12 quilômetros ao norte do Mar Morto, ao oeste do Jordão, e ela tem uma altitude de uma das cidades mais baixas da Terra, ou seja, ela está 258 metros abaixo do nível do mar. E é uma cidade muito antiga, ou seja, Jericó era uma cidade muito antiga e muito baixa. Então, a rota de Jerusalém para Jericó, tanto no passado quanto no presente, ela era caracterizada por uma movimentação comercial. E a parábola aqui, ela vem nos relatar na história que um homem viajando de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado, espancado e deixado quase morto à beira da estrada. E esse episódio aqui, ele nos conduz a algumas reflexões. Por quê? Porque fundamentadas aqui nas orientações espíritas, o que a gente destaca em primeiro lugar? A violência. A violência que esse viajante foi submetido, que é uma característica de um mundo de provas e expiações onde o mal ainda predomina. E sendo ali uma via comercial, como essa que ele fala aqui de Jerusalém para Jericó, ela tinha um intenso trânsito de movimentação de bens materiais, né? Então, ali, o que acontece? Onde tem muito movimento, muita movimentação, o que acontece? Ela atrai a presença de trabalhadores honestos, que com muito esforço, com muita dedicação, ali garantem a sua subsistência, tanto quanto de pessoas que não são tão boas assim, pessoas inescrupulosas, que são totalmente descomprometidas com o bem e que simplesmente não hesitam em prejudicar os desavisados que passam por ali. Então, assim, na tentativa da gente entender aqui, ao pé da letra, em segundo lugar, essa descida de Jerusalém para Jericó, a gente pode analisar num outro contexto. Ela vai indicar uma queda de padrão vibratório do mais elevado para um plano de vibrações inferiores, em decorrência dessa nossa invigilância moral. Então, nesse processo de descida, a gente pode fazer o quê? A gente pode começar a manter uma sintonia com entidades mais perturbadoras, que vão fazer o quê? Que vão tomar de assalto a nossa casa íntima e vão roubar a nossa paz, vão nos ferir profundamente e vão nos deixar meio mortos à beira da estrada, à margem da vida. Então, a descida de um padrão vibratório, de uma forma invigilante, ela sempre vai ocasionar prejuízos, sempre. Agora, descer para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores, quando é medida de auxílio ao nosso próximo, está tudo bem, mas desde que aquilo se concretize num plano harmônico de entendimento. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vai trazer algumas considerações acerca dessa parábola e ele vai trazer um texto para a gente que fala exatamente sobre isso, e ele se chama Desce Elevando. E ele diz assim: desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida suba igualmente de nível. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre, que desceu até nós, nos revelando como sublimar as nossas existências. Então, assim, a gente pode até estar numa vibração alta, numa sintonia alta, e se permitir descer, mas para ajudar alguém que precisa de ajuda. Não simplesmente porque a gente permitiu que o nosso padrão vibratório caia. E aí o texto evangélico aqui continua nas palavras de Jesus. Ele diz assim, ó: e eis que, de repente, um sacerdote que passava pelo mesmo caminho e, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou bem longe. Então, assim, aqueles homens, apesar de serem detentores de muitos recursos, né, o coração daqueles homens, ele se mantinha fechado. Eles não tinham, de fato, se aberto às práticas da solidariedade, da caridade, desse amor ensinado por todas as interpretações religiosas, sejam elas cristãs ou não. Porque quando a gente vê essa palavrinha, vendo,
O que ela indica? Ela indica algo, uma observação superficial, de alguém que passou ali e viu aquele homem caído, mas que não se importou. É um desinteresse de alguém que nada sente, porque não tem sentimento envolvido. Então, E quando a gente pega a palavrinha passou longe, o que isso aqui reflete? Ele reflete uma ociosidade mental. Ele enfatiza a postura de alguém que está acostumado a cultivar somente o interesse pessoal, a indiferença. Ele não se importa com as necessidades daquele que sofre, do outro. Mas cedo ou tarde, tudo isso vai repercutir no íntimo. E quando isso acontece, começa-se um processo de geração de culpa. E quando a gente foge ao nosso dever, quando a gente cai nesse sentimento de culpa, de, poxa, eu podia ter auxiliado ali, eu podia ter ajudado, e eu não fiz, aí vem esse processo que vai originando o remorso, a culpa. E tudo isso faz o quê? Que múltiplas manifestações ruins nos peguem, dando brecha para a abertura das sombras. Quando a gente permite, os tecidos mais sutis da nossa alma, eles são envolvidos. E quando a gente entra nesse estado negativo, que a gente começa a ser martelado mesmo pelas vibrações de sentimentos, de pensamentos ruins, doentios, de coisas que nos atingem e que fazem com que a gente tenha um desequilíbrio, seja ele parcial ou total, a gente pode ocasionar até a nossa organização orgânica, a harmonia orgânica. Então, o que pode acontecer? O processo de remorso e de culpa, ele pode nos envolver tanto a ponto de nos deixar enfermos, de nos deixar doentes de verdade, do corpo e da alma. Porque cair em culpa demanda, assim, uma dor muito grande, faz com que a gente se sinta muito mal, e para que a gente possa começar esse reajustamento, a gente tem que ter uma humildade muito viva. Então, assim, o quanto mais rápido possível a gente conseguir voltar, tentar conseguir esse equilíbrio novamente, para que a gente possa, de fato, já começar a se melhorar de novo e não entrar nesse processo obsessivo, esse processo depressivo, longo, é muito importante que a gente se livre do remorso e da culpa. E é por isso que sempre que a gente tiver a oportunidade de viver um momento em que a gente é capaz de auxiliar, que a gente aproveite esse momento, para que a gente não caia nessas teias. No livro Pão Nosso, Emmanuel vai pegar vários trechos assim e vai refletir também sobre essa parábola. E em alguns deles ele vai dizer assim: o sacerdote e o levita significam os padres das religiões que, ao invés de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido, ou não termos nos usado dele. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará a verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então, assim, quando a gente lembra daquela sempre atual fala de Paulo, né? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E a parábola segue. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado de compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou, e pondo-as sobre seu cavalo, levou-a a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu te pagarei quando voltar.
Então é importante a gente considerar aqui o quê? Por que Jesus escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade? Porque ali, os habitantes da Samaria, eles eram desprezados, eles eram mantidos à distância pelos demais judeus. E talvez justamente pelo fato dos samaritanos representarem essa minoria, é que eles talvez interpretassem também de uma forma diferente os livros básicos do judaísmo. E por eles terem essas práticas religiosas diferentes, que contrariavam ali as orientações que eram dadas ali no Templo de Salomão em Jerusalém, mas não implicava que eles eram pessoas más, não, pelo contrário. As citações evangélicas aqui, elas deixam claro, principalmente no Atos dos Apóstolos, que Jesus e seus apóstolos, eles consideravam, sim, os samaritanos pessoas de bem. Mas talvez pelo fato deles serem tão desprezados por aqueles irmãos ali e ficarem ali mais de lado, talvez eles tenham desenvolvido neles uma vigilância maior. Então, relativamente ao comportamento deles em relação ao próximo, eles tinham essa vigilância um pouco mais aguçada. Mas algo que se destaca aqui é que quando o bom samaritano vê a pessoa ferida e quase morta à beira do caminho, esse algo é o sentimento de compaixão que ele sentiu por aquele homem ferido. Então, Jesus ele vem e nos mostra assim que a verdadeira caridade ela não é praticada só quando nós nos compadecemos dos que sofrem. Não. Ela é praticada quando a gente consegue olhar para o outro e ver nele realmente um irmão. Então, todos os benefícios que aquele samaritano produziu ali para aquele ferido, indo ali, atando as feridas, levando ele para a hospedaria, garantindo ali os cuidados suplementares para restabelecer a saúde dele, foram gestos genuínos de bondade, que foram desencadeados pela compaixão. Então, a gente percebe na parábola que o samaritano ele agiu o quê? Com critério de ser, de bom senso, de um ser bom. Então, quando a gente vê a bondade nesse atendimento, ele não dispensou o conhecimento ou a maneira correta de agir. Primeiro ele foi lá, ele prestou os primeiros cuidados ali emergenciais àquele doente, ele limpou, ele fez ali a asepsia das feridas, pela utilização do que ele tinha na mão ali, que naquele caso era o vinho e o azeite. E segundo, ele improvisou o transporte, que no caso ali era o cavalo, já que o doente não podia caminhar sozinho, né? Terceiro, ele levou ele para uma estalagem, onde ele recebeu o alimento e o conforto de um leito, o afastando ali das intempéries. Quarto, ele cuidou do ferido, ele o auxiliou nessa recuperação da saúde. E quinto e por último, o que ele fez? Ele garantiu a continuidade do atendimento, fazendo então o quê? Ele adiantou ali, né, ele fez um adiantamento monetário àquele hospedeiro, assumindo para ele uma dívida de recursos financeiros, que podia ser grande ou pequena, ele não tinha como saber, mas há ali no samaritano uma nítida preocupação de que aquele doente realmente se recupere de verdade, cuidando dele diretamente ou não. Podia ser à distância, ali por intermédio daquele hospedeiro, porque esse aqui é um grande exemplo que a gente precisa pensar, porque o samaritano ele só queria que ele estivesse bem, porque a verdadeira caridade ela não se dá aos olhos dos outros, ela é feita no escuro, ela é feita de longe. Então, assim, não importa se aquele homem estava sendo cuidado por ele ou pelo hospedeiro. O importante é que ele fosse realmente se restabelecido. E aqui é um grande exemplo de como a gente pode descer dos nossos padrões vibratórios, ir aonde a dor existe, sem que ocorra prejuízo de qualquer natureza. Então, descer a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. E se a gente parar para pensar, os nossos benfeitores espirituais, os nossos anjinhos da guarda, eles fazem isso o tempo todo. Eles saem lá das esferas superiores e descem aqui a Jericó dos nossos corações, ainda presos a esses interesses transitórios do mundo, né? Nem sempre é possível ajudar. Nem sempre a gente se encontra na posição de sermos aqueles que podemos ajudar. E daí é que se faz tão necessário entender quando é necessário descer
em locais de sofrimento e de dor, e quando é necessário que a gente fique nos nossos lugares para que aqueles que podem e conseguem nos ajudar cheguem até nós também. Porque se a gente tentar descer para auxiliar, estando em desequilíbrio, o que vai acontecer? A gente vai conseguir desequilibrar ainda mais aqueles a quem amamos. Porque a gente só consegue ajudar quando a gente está equilibrado. É aquela história do avião. Primeiro você respira e depois você auxilia. Porque se você colocar a máscara no outro, o primeiro que vai cair é você. Então, essa vigilância do equilíbrio das energias e do padrão vibratório, ela é muito importante. Porque a grande verdade é que o processo evolutivo ele se dá pela subida, que é caracterizada pelo nosso aprendizado, pelo nosso conhecimento, por tudo aquilo que a gente se dedica, que a gente quer aprender, que a gente quer auxiliar, mas a gente tem que estar equilibrado para isso. A gente fala tanto sobre isso. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, eu quero ir no centro espírita porque eu quero ir na reunião mediúnica, eu quero ver como é que funciona, eu quero... Não. A gente tem que estudar, a gente tem que entender, a gente tem que aprender, a gente tem que evoluir. Porque senão, em vez de ir lá com a intenção de ajudar alguém, a gente vai se prejudicar, prejudicar o outro. Em vez de trabalhar, a gente vai dar trabalho. Então, é muito importante a gente pensar qual é a nossa proposta de amor e de fraternidade, qual é a nossa proposta, de fato, de auxiliar, de fazer a caridade ao próximo. Eu estou pronta para isso? Então, assim, o que a gente compreende com tudo isso hoje? Que se o papel do samaritano ele é digno de ser imitado, se o homem caído aprendeu com a sua própria queda, e se o levita e o sacerdote ainda precisam evoluir com talvez muitas encarnações sucessivas, o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado. Mas que isso não tira o seu mérito. Por quê? Porque o plano de aprendizado e de melhoria espiritual, ele se dá também na nossa intimidade da nossa vida profissional, da nossa atuação. O que é que a gente está fazendo para viver e como é que a gente conduz a nossa vida? Então, a parábola do bom samaritano, ela realmente é uma lição muito preciosa, que ela merece e deve ser entendida, refletida e aplicada no nosso dia a dia. Porque a caridade é muito maior do que esmola, muito mais. Ser caridoso é ser profundamente humano. Então, que a gente possa, de fato, ser esse samaritano, ser esse bom samaritano na vida dos outros e também na nossa vida. Para que a gente possa, de fato, ser esse ser humano que irá merecer esse reino prometido por Deus desde o começo dos tempos. Então, que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado, Patrícia. Estamos, então, finalizando o Evangelho desta noite. Nós agradecemos a presença de todos. E logo após, então, nossa prece final, teremos o passe. O passe são transmissões de energias. Aqueles que necessitarem, é só aguardar que no momento oportuno serão convidados. Queremos, neste momento, dando continuidade a esses momentos de paz, que aqui estamos reunidos, em nome de Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, pela vida. Agradecermos os amigos espirituais que com certeza transmitiu as suas melhores energias e vibrações de paz a todos nós. E a Jesus, nosso amigo e irmão de todas as horas, companheiro este que por amor veio à Terra há mais de 2000 anos para trazer a sua mensagem de paz, de amor, a mensagem maior,
da imortalidade de que somos espíritos em evolução, em crescimento moral e espiritual. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Que assim seja. E o nosso boa noite a todos, igualmente aos internautas.